Olá! Neste vídeo falaremos sobre os gráficos de controle para variáveis. Os gráficos de controle, quando são utilizados para medidas numéricas, nós chamamos de gráficos para variáveis. Então, por exemplo, se estamos mensurando comprimento, peso, temperatura, volume, tudo aquilo que a gente mensura numericamente é uma variável e a gente tem gráficos específicos para controlar os processos dessas variáveis. Os gráficos principais são o x-barra, que é a média, o R, de range ou amplitude dos dados, e o S, que é o desvio padrão. Então nós temos um gráfico para posição dos dados, onde eles estão centralizados, a média dos dados, e dois gráficos para a dispersão dos dados. Os gráficos de controle são baseados no teorema do limite central. O teorema do limite central nos traz que não importa a distribuição dos dados, a partir do momento que nós selecionamos uma amostra suficientemente grande, então mais de 30 observações, a média dessa amostra vai se comportar como uma distribuição normal, onde a média é igual à média dos dados, então a média aqui é somar todos os valores da amostra e dividir por n, e o desvio padrão amostral vai ser igual ao desvio padrão total dos dados dividido por raiz de n da amostra. E a gente tem que os dados que se comportam de maneira normal, eles têm que mais ou menos 3 desvios padrão acima da média. Esse z aqui vai ser a quantidade de desvios padrão. Nós vamos ter mais de 99% de todas as observações. Com isso, como que é construído o gráfico x-barra? Nós estabelecemos que a média e mais ou menos 3 desvios padrões, no caso aqui são desvios padrões amostrais, a gente vai ter quase todos os dados necessários, toda a variação observável. Então a gente substitui a média teórica pela média observada de todas as amostras. Então cada x, esse x1 é uma amostra que é selecionada e a gente calcula a média dessa amostra. Aí depois, num período 2, no dia seguinte ou em outro horário, outra amostra é selecionada com mais de 30 observações. A gente tira a média dessa amostra. E assim sucessivamente. Então, esse x duas barras quer dizer que é a média das médias. Então, a gente tem a média das médias, mais ou menos 3 desvio padrão sobre raiz de n. Porém, o gráfico x-barra ele trabalha não com o desvio padrão, mas com o range das amostras. Então, para cada amostra selecionada, a gente faz a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo encontrado. E esse desvio padrão estimado, que seria essa parte aqui, seria a média desses ranges para todas as amostras, dividido por uma constante D2, que é uma constante tabelada. E esse valor que sobra, esse 3 sobre raiz de n, ele é substituído por uma constante A2, que também é tabelada. Então o gráfico x-barra nós temos a média geral mais ou menos A2 vezes a média dos ranges. Então, de forma gráfica, nós teríamos que a média geral do processo e o limite de controle superior, que vai ser dado pela média total mais
A2 vezes a média dos ranges, e o limite de controle inferior, que é a média total, menos A2 vezes a média dos ranges. E o mesmo conceito é aplicado tanto para o desvio padrão quanto para o range separadamente. Então nós temos um gráfico de controle para a média e nós teremos um gráfico de controle para o desvio padrão. Então nós temos o desvio padrão encontrado. Então teremos limites de controle, que serão duas constantes, B4 e B3, também tabeladas. E o gráfico de range, ou de amplitude, também teremos duas constantes, D4 e D3. Com isso a gente consegue estabelecer o gráfico de controle tanto para a média quanto para a dispersão dos dados em um processo.